Olha só que bonitinha a nossa mandala. Se tem uma coisa que a gente aprende quando se é sobrevivencialista, é ser resiliente. A gente faz e refaz quantas vezes forem necessário até ficar do jeito que seja funcional. E com a nossa mandala não foi diferente, ó. Quem tá aqui acompanhando já há bastante tempo viu que a gente começou com ela todinha no chão. Aí veio uma temporada de chuva que virou um matagal e aí a gente resolveu reformular. O marido disse que ia arrancar tudo, passar trator, e eu não acreditei muito não, mas ele fez. Só que ele fez e refez, olha lá. Que bacana. Oh! Bora! Bora onde? Carregar aberto. Eu não! Vem aqui, ó. Não. Tô indo. Cheguei. Meu sistema tá funcionando aqui. Você falou que tá todo mundo morrendo de sede aqui, mas tá funcionando. Aí. Entra aí. Me enrosquei. Deixa as galinhas fugir. Entra. Aqui. Os bebedouros estão funcionando, ó. Irrigação automática. Na Tudo verdade, isso... o dia que eu falei da irrigação automática, todo mundo ficou perguntando, né? Que não sabia de onde vinha. Da água da chuva, olha lá. Mostra o galão de água ali, ó. Tem 1000 litros de água que capta do telhadinho ali pelo cano, tá vendo na parede lá? Desce por ali e vem pra cá, ó. Direto pra cá, ó. E aí mantém nossas cocós. Ela fica aqui o tempo todo. Tá regulada pro tamanho delas, ó. Tem galinha no ninho, ó. Tem galinha no ninho. Tem no Oi, puleiro. meninas! Precisa colocar, já destruíram tudo a palha que foi colocada aí. Aí depois que a gente ligar esse, que tiver mais galinhas ou que elas crescerem mais, a gente vai tirar e vai colocar mais um aqui dentro, ó. Olha Tá ali, vendo? ela tá fazendo ninho ali? Tá, acho que tá. Ou catando minhoca, porque é cheio de minhoca. Oi, meninas! Foge não! Olha aqui Olha aí, não. ó, a quantidade de banana que vai sair daí. Tá Cadê? lotado, ó. Tem 2 Gente, pés. esse pé de banana é gigantesco. Dá uma olhada. Não tem fim. Tem 2 pés ou tem 2 cachos? O pé tem um monte. Me enganou totalmente. Por quê? Porque tem alguns aqui, tá vendo, ó? Olha a cerca aqui, tem alguns na cerca. Certo? Uhum. Mas, ó, olha onde ele tá indo. Ele tá subindo nas árvores ali, ó. Tá. Então as árvores estão todas cheias de maracujá, ó. Ele tá indo até lá em cima já, ó. E Olha agora lá. colocaram uma vara aqui e ele tá indo para aquela árvore também, ó. Então aqui embaixo tá forrado de maracujá para pegar. Tem até uns no chão ali já, ó. E ele começou a dar flor de novo, que hoje de manhã eu vi uma flor ali em Aqui, cima. ó. Tem maracujá aqui, ó. Tem um monte para pegar, Ó, ó. ele fez... Ai, não consigo passar aqui. Olha aqui, mostra aqui, ó. Vou voltar. Tem mais um monte aqui, ó. E eles estão todos pendurados aqui e aqui fora, ó. Ele tá correndo por fora do muro do forte, indo lá pro mato, lá, ó. Tá indo lá pra TT. Misturando nas árvores, nos cactos ali, ó. Tem um monte de maracujá. Tem uma tela entre nós no momento, Tem. mas tudo bem. Aí, o que você quer, bichinho? Olha, ele tá cheio de botãozinho de flor, ó. Ele vai começar a dar tudo de novo. Olha aqui, ó, tá cheia de florzinha. Pessoas normais debulham todo o milho e alimentam as galinhas. Eu faço isso aqui, ó. E deixo elas ficar jogando futebol com o milho até não poder mais, ó. Ó. Come muito. Tá. Não quiseram só milho hoje, não. Ah, daqui a pouco elas pegam, ó lá. Tá estourando tudo.
Nossa, tá entupido de lambari aqui. A gente vai ter que fazer uma fritada em breve. Não tô vendo nada. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Sei, a acerola que eu joguei ontem. É, olha as acerolas como fica. Ó. A gente fez um belo de um sistema de irrigação aqui, que usava esses postes que vocês estão vendo aqui, ó. A irrigação toda vinha por cima e irrigava todo mundo junto, café, tudo. Agora a gente vai ter que fazer uma outra irrigação aqui, também por cima, para poder pegar todas essas áreas aqui, ó. Porque essa irrigação, se ela for forte, ela funciona sozinha, não entope, não dá trabalho. A mandala funciona bem por causa disso. E ali, ó, a gente vai ter que refazer toda a parte da criação de pitaia e os cafés novos que a raposa vai colocar ali na frente, naquele canteiro do fundo ali, ó. Tá? Só que essa irrigação não é a mesma que vai na galinha, não é desse tanque aqui. Esse tanque é específico para a galinha e para os cachorros. Lá dentro a gente tem um outro que vai ser o que vai jogar água para cá. E esse daqui vai jogar na parte de cima. Vai ficar muito legal e totalmente autossuficiente. Quando você começa a pesquisar jeitos de fazer a sua horta, você vai encontrar um monte de configurações diferentes, ok? A de garrafa PET é até bem famosa, a galera põe de um tudo lá dentro, cimento, areia, mas veio uma dica lá de Pernambuco da dona Marcília pra gente. É uma área que vez ou outra fica sem água e ela precisa armazenar um bom tanto de água. O que ela fez? Ela teve a ideia de, ao invés de colocar areia nas garrafas, colocar água. Com a água você consegue manter a garrafa firme, bem firme para ela receber a terra e se caso você tiver uma emergência hídrica, como é o caso dela lá que mora numa área bem seca, num determinado momento você pode abrir um monte de garrafas de água e usar elas para regar a sua horta. Então eu achei isso muito inteligente e embora a gente não tenha aqui grandes problemas hídricos, eu achei que seria muito legal mostrar para vocês essa cerquinha de horta aqui feita de garrafas PET cheia de água. Sinceramente, deve ter fácil uns 400 litros de água aqui, o que dá para regar bastante horta numa emergência. Olha só, vou achar um pontinho aqui, ó, e vou fazer uma panorâmica para vocês. Daqui vai dar para acompanhar bem a evolução do quintal.
Raposinha fazendo coleta seletiva de mato. Olha isso. Eu tô tirando os matos, mas eu não quero tirar esse aqui, ó. Que é isso aí? Santa Luzia. Ah, essa é a erva de Santa Luzia? Ela é boa pra febre, lavar ferida, então eu vou Ah, mas é feia pra diabo, hein? Se você me der um negócio desse pra comer, eu não sei se eu como, não. Senhor. Vai que faz bem. Deixa eu cultivar ela aqui, que é a época dela. E ela costuma aparecer muito quem tem café. E você vai secar ela junto com as outras? Não, vou deixar ela aqui brotar mais um pouco. Tem pouquinho ainda. Aí, a sua pomba se mudou. Ela ficou aqui uns dias, depois ela sumiu, ó. Ou ela tá lá dentro do ninho. Tinha uma ali fora agora, não passeando. Ah, então ela tá aí dentro do ninho. Já deve estar cheia de filho pra gente cuidar, já e alimentar. Cara, é muito bonito, hein? Olha, só não vai lá perto das galinhas, senão não sobra nada de você. Não vai ser esses espinhos aí que vai deixar elas longe de você, não. Fertilizante. Esse daqui é o NPK 10-10-10. Para você ter uma ideia, para esse canteiro aqui, eu vou usar 2 punhadinhos dele desse tamanho aqui, ó, tá? É bem pouquinho mesmo. É só para dar aquela corzinha bonita no nosso trigo. Um saquinho desse aqui, de 500 gramas, dá para você fazer um monte de aplicações aí no seu jardim de sobrevivência. Nossa, que viadagem. Pra que serve? Viadagem? Você falou isso, menino? Não Falei. é viadagem, isso daqui é uma pazinha de velho. Porque você não precisa baixar para fazer os buracos, ó. Ó, filma aí para você ver. Olha aqui. As costas agradecem, tá vendo? Você faz os canteirinhos, os buraquinhos. Com que você aprendeu esse linguajar, hein? Esse me filma? Foi comigo que você aprendeu? Eu que falo isso, é? Nossa. Ainda é viadagem. Ah, mas é uma viadagem de macho, dá uma olhada. Ó. Mini abóboras. Nós vamos colocar 4 sementes por covinha. Garoto, agora você vai conhecer o segredo das hortas mais lindas do planeta. Sabe qual é? Não. Água de lambari. Ó, dá uma olhada aqui. Toma cuidado para não pegar nenhum dele. E aqui, ó, na nossa abóbora. Mais uma aguinha de lambari. Eles vêm tudo aqui, tem que tomar cuidado para não catar eles aqui na hora que vai. Eles pensam que é comida. Embora a gente esteja reformando tudo aqui, deu tempo da gente mapear bem legal tudo que a gente precisa plantar aqui em casa. Nesse primeiro canteiro aqui, dá para colher uma média de 4 quilos de trigo crioulo, ok? Aqui atrás, ó, nesse canteiro grande que vocês estão me vendo fazer, eu vou conseguir colher milho e feijão. Nesse aqui e bem lá no fundo, nós vamos ter abóboras, 2 tipos de abóboras, ok? Nesse aqui central, que também é um bem grande que a gente tem aqui, ele vai ser feito exclusivamente para mandioca, e o outro do lado, que é do mesmo tamanho, para batata doce, tá? A gente vai ter um cultivo bem legal de batata doce. Daqui a pouco vocês vão ver a gente fazendo um outro redondo, que ele é feito exclusivamente para fazer brotar, onde a gente vai brotar inhame, cará, vai fazer brotar também as batatas doces. À medida que a gente for tirando aquelas mudas, aquelas ramas grandes de batata doce, a gente vai formando as leiras, para que ela também não nasça tudo ao mesmo tempo. Como você controla e planeja tudo isso? Com um caderninho de horta. Simples. Você, quando começa a fazer o seu cultivo, você anota tudo e depois você vai ter uma referência muito legal para você saber tudo que você precisa para gerenciar legal a sua horta. Você não sabe o que é, você não tem noção nenhuma. A autossuficiência não é fácil e é por isso que a gente está pegando a nossa experiência aqui do Guia do Sobrevivente e passando para vocês através do curso Off-Grid. É um curso onde a gente mostra desde como escolher uma propriedade rural até noções de segurança,
cultivo e centenas de dicas. É um calhamaço enorme o curso, não é aqueles cursinho fake com 3, 4 folhinhas, não. É muita informação para todo mundo que quer, de fato, buscar um pouco de autossuficiência para enfrentar tudo que está vindo por aí. E cultivo é uma das questões principais de autossuficiência e preparação para qualquer tipo de coisa que o mundo pode jogar em cima da gente. A gente tem que entender que é melhor já ir trabalhando, já ir aprendendo, porque a qualquer momento o mundo inteiro pode virar de pernas pro ar. E pelo que a gente está vendo aí, pode ser de uma hora para outra. Então aproveita o nosso cupom e continua seguindo as dicas aqui no canal. E não esquece, deixa aquele like, ok? O que eu vou fazer agora é continuar o plantio do meu milho crioulo que está aqui, tá? Esse milho crioulo possibilita que você faça vários cultivos dele. Não é um milho que você vai plantar e depois que ele te der a fruta, você não vai conseguir plantar ele de novo, ok? Você vai sempre conseguir ir replicando essas sementes indefinidamente. Só aqui no canal, nos últimos tempos, a gente já multiplicou várias sementes e quem tiver interesse vai achar eles na lojinha do Guia do Sobrevivente. Mas seguindo aqui, eu vou plantar agora milho crioulo e já, com o passar do tempo, daqui a alguns dias, a gente volta para mostrar para você como que a mandala tá ficando. Continua curtindo aí, bora lá. Vamos produzir o que aqui? A gente vai fazer um caminho. Um caminho? Que legal. O pé não vai mais afundar na terra? Quando você tem um cultivo pequeno, você pode fazer até alguns caprichos. O capricho que eu fiz hoje foi contar quantas sementes eu plantei. 200. E se tudo der certo, eu vou ter pelo menos 200 espigas de milho logo mais. Bora lá? Pois é, essa é aquela parte extremamente agradável que todo mundo gosta. A parte do esterco. Bora espalhar esterco pela horta de milho. Pois é, dona Raposa, tá tudo diferente aqui na nossa horta. Tá tudo diferente. Vou perguntar uma coisa para você que eu acho que todo mundo deve ter sentido mais ou menos igual. Quando eu falei que eu ia passar o trator aqui, derrubar tudo e começar tudo de novo, o que foi que você pensou? Ai, meu coração. Começou a doer na hora. Na hora. E não é só o dela, não. O meu também. A verdade é a seguinte. Nós viemos com uma programação. Toda vez que você pensa em cultivo, você já entra com uma certa programação. Que você vê na mídia, que você vê em outros canais. Do lucro, da questão do investimento, se vale, se não vale. Acontece que nós somos sobrevivencialistas e esse aqui é um jardim de sobrevivência. Esse é um projeto de sobrevivência. Então, quanto mais a gente conseguir investir nesse projeto, para a gente é melhor. Porque a gente vai estar aqui com a intenção de colher comida para a nossa alimentação. A ideia é bem subsistência mesmo. Você estava curtindo, por exemplo, ter que vir capinar isso daqui e logo depois da chuva ter que capinar de novo e refazer todos os montinhos? Não. Veja só, o projeto da mandala ele é muito legal. O problema é que ele começou a dar muito trabalho. Quando você entra numas de fazer... seguindo algumas doutrinas que você vê na internet, você fica engessado naquilo lá. Nós fizemos a mandala com montinhos de terra. Deu certo? Deu. Deu comida, deu certo. Só que Mas deu mato também. Mas deu muito mato
E a gente tinha que vir isso aqui e refazer os montinhos a cada 2 meses. Na época da chuva, pelo amor de Deus, foi mais ainda. E nós somos pessoas comuns, nós trabalhamos, levamos os filhos na escola, nós não temos tempo para ficar fazendo um trabalho desse tamanho. Então, olha só, para o japonês que vende alface, para as pessoas que têm hortas diferenciadas para outros fins que não a sobrevivência, isso daqui não compensa muito, porque ele já vai falar assim, nossa, vai acabar com o meu lucro de 2 meses se eu fizer uma horta dessa toda feita de cimento. É a primeira coisa que ele vai pensar. Uma coisa que você precisa mostrar é o canteiro, como ficou 2 dias depois de tirar todo o mato, deu uma chuvinha e o que aconteceu? Vamos usar um milagre de edição para mostrar as imagens enquanto a gente está falando agora. Aí vai dar para o pessoal ver direitinho do que a gente está falando. Na verdade, não foram 2 dias, foram 2 chuvas depois. A verdade é essa. Exatamente. E assim, a gente tem uma rotina de trabalho que a gente não tem tempo de ficar aqui capinando todo dia. A gente faz isso aqui andar nas horas livres. Então, o que acontece? Uma das coisas que o sobrevivencialista aprende logo no começo é ser resiliente. A gente faz e desfaz quantas vezes forem necessárias, mas precisa ser funcional. Eu acho que a melhor palavra pra gente assim é fazer com que as coisas sejam funcionais para que a gente faça de forma prática e não desanime, porque senão você cansa. Uma outra coisa que a gente percebeu aqui é a diminuição dos insetos na horta, como por exemplo, formiga. Quando a horta está nesse formato, você pode jogar ali, por exemplo, sal ou até passar um fumo qualquer ali no meio dos canteiros que você não vai ter formiga andando dentro do seu canteiro. E não vai prejudicar a sua horta ali, o seu cultivo. E a gente nem precisou fazer isso aqui fundo demais, não. Mais ou menos 20 centímetros, Raposa? É, um bloco, né? É um bloco de profundidade e isso já é suficiente para eliminar a grande maioria das ervas daninhas e dos problemas que você vai ter nessa horta. Com o piso de cascalho que a gente vai colocar aqui, vai ficar mais legal ainda, porque nesses 4 meses, entrar aqui nesse canteiro foi um sofrimento. Metade foi a chuva que levou a terra embora, a outra metade foi a gente mesmo com os pezão aqui em cima, né? Exatamente. Tinha canto aqui que estava com mato mais alto que eu, porque nunca vi como o mato cresce. Nossa mandala está meio caminho andado, ainda tem muito. Vamos agendar para daqui uns 15, 20 dias a gente fazer outro vídeo aqui, porque aí o pessoal já vai ver tudo brotando, vai ficar muito mais legal. Esses canteiros que vocês estão vendo peladinhos aqui agora, em 15, 20 dias ele já está começando a brotar inteiro, fica bonito pra caramba e já a nossa mandala volta ao que ela era antes. Exatamente. Se você gostou, bota o dedão no like, compartilhe, porque assim a gente leva esse tipo de informação que é super útil para mais longe. Favorita, compartilha, deixa o like e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau. Tchau.